Olá, que bom estarmos de volta com o Classe de Professores, com a lição número 6 agora, que tem um título interessante, Da Arrogância à Destruição. E é justamente a história do final do Império Babilônico, com Belsazar, que foi um rei mau e ao mesmo tempo apóstata, um rei idólatra, pagão, que teve um incidente final na história dele e na história do seu império, que era a Babilônia. Então, as duas palavras do nosso título, elas são significativas. A arrogância de Belsazar e do Império Babilônico e, logicamente, a sua destruição, que foi narrada no capítulo 5 do profeta Daniel. Nesta semana, nós temos duas partes na nossa lição. A primeira, eu coloquei aqui como um banquete carnavalesco, primeiro tópico. É aquele famoso banquete que o rei Belsazar, rei de Babilônia, ofereceu, onde ele usou os vasos sagrados do templo de Jerusalém que seu avô Nabucodonosor havia trazido anos antes. Seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, no total de 6, foram louvados. E aqui um dado interessante. O número 6 era um número que fazia parte não apenas da matemática em Babilônia, mas também fazia parte da religião. O número 6 era significativo. Você deve estar lembrado da estátua de Nabucodonosor, não aquela do capítulo 2, mas aquela do capítulo 3, quando ele ergueu uma estátua no campo de Dura, e ali ele pediu que todos adorassem aquela estátua. A estátua tinha uma medida especial, de 6 côvados por 60 côvados. Ali estava indicando que Nabucodonosor estava prestigiando os seus deuses, que iam dos 6 aos 60. Ali estava o panteão dos deuses babilônicos. Há até uma ligação disso com o Apocalipse 13, o famoso número místico 666, ou 666. Enfim, o que temos aqui é uma afronta a Deus. Além de usar os vasos sagrados do templo de Jerusalém para beber vinho e para festar, ele também louvou os seus deuses, os deuses de Babilônia, numa verdadeira afronta ao verdadeiro Deus. Aquele banquete também de Belsazar era uma representação, era uma miniatura, era um símbolo, digamos assim, de Apocalipse 17, quando Babilônia, agora não mais a Babilônia de Belsazar e Nabucodonosor, mas a Babilônia mística no tempo do fim, antes da volta do Senhor Jesus, dá de beber às nações bebida contaminada, símbolo de doutrinas e de ideologias erradas e errôneas. Então você tem aqui digamos um simbolismo ou um paralelo entre a Babilônia antiga e a Babilônia mística ou a Babilônia religiosa no tempo do fim, que é essa confusão religiosa que está atualmente atuando em nosso mundo, né? Mas eis que no meio da festa, da bebedeira, da glutonaria, da prostituição que aconteceu ali, um verdadeiro carnaval, o que ocorre é que aparece uma mão misteriosa escrevendo na parede. E ao escrever na parede, o rei não conseguia quem decifrasse aquela inscrição. Muito provavelmente porque todos estavam bêbados e naquele apavoramento eles não conseguiam decifrar aquela inscrição, que era um conjunto de palavras. E essas palavras, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, de Daniel capítulo 5, verso 5, foi interpretada por Daniel. Mas por quê? Porque na hora do desespero e ninguém conseguindo resolver, a Bíblia diz que a rainha mãe, sabendo da história de Nabucodonosor, sabendo da história da interpretação de Daniel capítulo 2, sabendo a história da fornalha ardente, onde Deus livrou Daniel, sabendo de todas as histórias que envolviam Nabucodonosor e Daniel e o Deus do céu, ela disse ao rei Belsazar que havia um homem que tinha o Espírito de Deus, e esse homem poderia
resolver ou decifrar aquela inscrição pavorosa, tenebrosa na sua parede. E então Daniel foi levado à presença do rei e o rei fez uma promessa para Daniel. Ele disse que daria para Daniel a posição de terceiro no seu reino. E aqui é um ponto para a gente considerar. Durante muitos anos, os críticos da Bíblia Sagrada questionaram essa história. E eles disseram, como é que Belsazar resolve dar o terceiro lugar no reino? Não era muito mais lógico ele dar o segundo lugar? Ele era o rei, e esse então seria uma espécie de primeiro-ministro, Daniel, como prêmio por decifrar aquela misteriosa inscrição na parede do palácio lá do reino de Babilônia. Mas, na verdade, a gente sabe que, com o passar do tempo, a arqueologia descobriu que Belsazar, na verdade, ele não era o rei de Babilônia, ele estava rei de Babilônia. O rei de Babilônia era Nabonidos, que era o seu pai, que havia se afastado, estava na Arábia nesse momento, e deixara o filho como seu corregente. Então, quando a Bíblia diz que Belsazar prometeu a Daniel o terceiro posto no seu reino, seria o terceiro no reino, ela estava certa, porque o primeiro era Nabonidos, o segundo era Belsazar, e o terceiro, então, era Daniel, no caso, se ele aceitasse e se isso se concretizasse, o que de fato não aconteceu, porque naquela mesma noite, depois de Daniel interpretar a inscrição e dizer que o reino de Babilônia fora dividido e dado aos medos e aos persas, que Deus havia pesado na balança, ou seja, Belsazar e o seu reino passaram pelo juízo de Deus e chegou o tempo de tudo terminar para eles e a soberania de Deus entrar definitivamente em ação. O que ocorre então é que Babilônia naquela mesma noite foi tomada pelos persas, né? E é interessante que na conversa que Daniel teve com o rei, ele fez 3 acusações, né? A primeira é que, rei, você está ignorando a experiência de Nabucodonosor. Nós vamos voltar a esse ponto no segundo bloco. Segundo lugar, ele disse, você utilizou vasos sagrados e você não poderia utilizar. E terceiro lugar, ele negligenciou a glorificação ao verdadeiro Deus. Não reconheceu Deus, a ponto de usar os utensílios do templo desse Deus, a ponto de louvar os seus deuses de prata, de ouro, de madeira, contra esse Deus todo-poderoso. Então, naquela mesma noite, Babilônia caiu, os inimigos entraram pelo leito do rio Eufrates, que atravessava a Babilônia, secaram esse leito através de um canal que construíram para desviá-lo, e ocorreu o que a história já contou, que foi a queda de Babilônia, a queda física, a queda real de Babilônia. O Apocalipse prediz também uma queda no sentido espiritual da Babilônia no tempo do fim. Bem, mas agora nós vamos para o segundo bloco, e com isso nós terminamos. O que nós aprendemos desta história toda do capítulo 5? Primeiro, nós aprendemos sobre humildade. A arrogância nos faz cometer os mesmos erros que cometemos no passado. O Daniel chamou a atenção de Belsazar, dizendo a ele, você esqueceu, em outras palavras, né, falando com o nosso português aqui coloquial, você esqueceu o que aconteceu com Nabucodonosor, o teu antepassado. Você esqueceu que ele precisou ser humilhado a ponto de comer palha, comer pasto como um boi durante 7 anos, para reconhecer o verdadeiro Deus, para reconhecer que ele é quem remove reis, estabelece reis, que tem o controle, que tem a soberania de todas as coisas. Então, o mesmo pode acontecer com a gente, quando a gente ignora os erros do passado, quando a gente esquece de olhar o passado, não para se lamentar, não para sofrer, mas para aprender com aquilo que nós ou os outros fizeram de errado, né? Um segundo aspecto que eu destacaria aqui do que aprendemos, além da humildade, é que o homem em geral ele busca sabedoria e solução para os seus problemas em lugares errados. Mais uma vez, Belsazar, um rei de Babilônia, vai buscar nos sábios, nos feiticeiros, naqueles encantadores que ele tinha,
a resposta para o seu problema quando ele apavorantemente vê uma mão escrevendo na parede do palácio no meio de uma festa, no meio de uma orgia, no meio de um carnaval. Mais uma vez, eles não puderam resolver os seus problemas. Hoje, no mundo que nós vivemos, há muita gente correndo atrás de ilusão, de promessas falsas, de gente que vende ilusões e coisas mágicas. São religiosos, são pessoas que muitas vezes até falam em nome de Deus, mas a palavra de Deus é deixada de lado. A mensagem clara do Evangelho é esquecida, é olvidada. E então as pessoas estão aí sofrendo, estão perdidas. E quando se fala em espiritualidade, quando se fala em salvação, quando se fala em religião, há de fato uma confusão, há uma Babilônia. Por quê? Porque se está buscando o lugar errado. Somente quando eles buscaram em Deus e no servo exato de Deus, que era Daniel naquele contexto, Deus interviu, Deus mostrou, Deus revelou. E um terceiro ponto é que o juízo de Deus é certo, mesmo que às vezes aparentemente possa demorar. Quem diria que aquele grande império babilônico que invadiu Jerusalém muitos anos antes de Belsazar, que escravizou o povo de Deus, que trouxe sérios problemas ao povo de Deus, agora estava sendo julgado e este império estava desmoronando, acabando e outro tomando o seu lugar. Na vida, o poder é alguma coisa que passa. Passa e passa rapidamente. Quando temos o poder, precisamos aproveitar este momento para fazer o bem às pessoas, para fazer o bem para o público, para a coletividade, para a comunidade, para fazer o bem uns com os outros, para sairmos dele com consciência tranquila, para que no dia do juízo não sejamos tomados de surpresa. E aí nós temos o juízo de Deus sobre alguém que achava que nunca terminaria o seu poder, mas o seu poder terminou. Né? Belsazar brincou com as coisas de Deus, misturou o sagrado com o profano e colheu sérias consequências. E a última lição, digamos, o último item que podemos aprender dessa história é que a queda da Babilônia antiga, de Belsazar, de Nabucodonosor, de Nabonidos, é uma representação da queda da Babilônia mística no tempo do fim. Apocalipse 16, 12 a 21, Apocalipse 18, 1 a 4, retratam esta queda. O seu orgulho, a sua prepotência, o seu vinho misturado, suas doutrinas, sua pregação contrária à lei de Deus, à palavra de Deus, vão ruir no tempo do fim também, pela interferência direta do Senhor Jesus Cristo. E então, terminando, eu diria para você, de que lado nós estaremos? Do lado de Babilônia ou do lado do povo de Deus? Que Deus abençoe. Nos encontramos na semana que vem.